E hoje nós vamos ajudar quem não casou ainda vai casar, né? Vai conhecer muito mais da história do santo casamenteiro Santo Antônio, que ganhou essa biografia do jornalista e escritor Edson Veiga. E aqui embaixo do título tem é quase um resumo de toda a entrevista que eu vou fazer, então não vou ler isso por enquanto, senão vai estragar todas as perguntas que eu ia fazer. Bom dia, Edson. Bom dia, Marcelo. Me falaram que eu escrevi um tweet embaixo, o subtítulo já é um tweet para divulgar. Assim. Lá vem textão, né? Já lá vem textão. Ó. Vamos começar, então. Ó. Quer dizer que Santo Antônio não chamava Antônio, é isso? Não chamava. O nome dele era Fernando, o nome de batismo. Ele assumiu o nome de Antônio como, enfim, até hoje é uma tradição de ordens religiosas, né? Da pessoa, quando entra para uma ordem religiosa, ela assume um novo nome que simboliza deixar aquele passado secular, digamos assim, aquele passado não religioso para fora, para trás. E ele assumiu, na verdade, na segunda ordem que ele entrou, porque ele começou a carreira religiosa como agostiniano, isso em Portugal ainda, em Lisboa, depois em Coimbra. E em Coimbra ele conheceu os franciscanos, que era uma ordem muito nova. Francisco de Assis ainda era vivo. E ele resolveu virar franciscano. E foi quando ele virou franciscano que ele assumiu o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, que é um santo da antiguidade, dos primórdios do cristianismo, e é um santo considerado um dos pioneiros dessa vida monástica, da vida em ordens religiosas, da vida reclusa, né? Bom, então a gente sabe que Santo Antônio chamava Fernando. Aí todo mundo fala, Santo Antônio de Pádua, Pádua é na Itália, logo ele nasceu na Itália e o Edson já falou que não. Ele nasceu em Portugal, né, Edson? Sim, e tem até uma rixa, né? Porque se você falar para um português Santo Antônio de Pádua, é perigoso você arrumar uma briga, porque para eles é Santo Antônio de Lisboa. E existe até uma confusão. Tem muita gente me pergunta até, mas são dois santos, igual tem Francisco de Sales e de Assis. Vários santos têm homônimos e têm os lugares de onde eles são, né? Mas não, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua são a mesma pessoa. O que acontece é que ele nasceu em Lisboa e ele morreu em Pádua. Como para a igreja, para o catolicismo, onde ele morre é muito importante, porque afinal ele morre para a vida aqui, e é quando ele se torna santo, ele também é conhecido como Antônio de Pádua. Os italianos, né, você escreveu aqui, nem chamam ele de Santo Antônio, né? É il santo, né? É o santo e pronto, né? É o mais importante. Principalmente para os italianos da região de Pádua, né? Na Itália é muito comum, é uma coisa que a gente estranha um pouco visitando as igrejas na Itália, que quase toda cidade que você vai tem um santo enterrado. É incrível, assim, porque o berço do catolicismo, então toda cidade tinha seu santo e está lá o túmulo do santo no canto da igreja. E em Pádua, tudo gira em torno de Santo Antônio, embora tenham outros santos enterrados lá, mas as placas, e o santo, e todo mundo se refere a ele, até tem a expressão, o santo sem nome, porque você não precisa dizer o nome, é só falar que é o santo, é Santo Antônio. E como foi essa relação dele com Francisco, São Francisco? Né? Você falou que era vivo, ele conheceu Sim. Francisco, como é que foi? Bom, quando ele se tornou franciscano, ainda em Portugal, ele acabou indo logo em seguida pregar na África. E ele foi para o Marrocos, né? E não deu muito certo. Ele ficou doente, acabou abortando a ideia de virar um missionário, alguém que iria pregar para os muçulmanos, como era a moda dos religiosos da época, né? Converter os muçulmanos. E pensou, vou voltar para Portugal então, e vai ver que Deus não queria que eu viesse para cá. E nessa volta para Portugal, ele pegou uma carona num navio que ia cruzar o Mediterrâneo, e o navio teve um problema que enfrentou uma tempestade e não conseguiu voltar para Portugal. Quase naufragou e tal, e o capitão do navio falou, eu vou aportar onde o vento me levar, né? Onde for mais fácil, melhor do que naufragar aqui. E foram parar na Sicília, enfim, hoje Itália, né? Na época não existia a Itália como hoje, mas ali a Sicília, uma das ilhas ali na Península Itálica,
E quando ele se deu conta que estava ali, ele pensou, eu vou então ficar aqui na Itália e vou conhecer o fundador da minha ordem, Francisco de Assis, que já era muito famoso, muito conhecido pela sua fama de santidade, né? Então ele fez uma caminhada longa pela Itália, pingando de cidades em cidades, até o capítulo da ordem, que todo ano se reunia. Esse capítulo que é o encontro anual que eles realizavam em Assis, reunindo franciscanos aí que vinham de várias partes da Europa para decidir, era uma reunião ali para decidir os próximos passos, era uma ordem recente, que tinha ali seus 20 anos de criação, e ele foi a esse capítulo, e aí que ele acabou sendo designado a ficar pela Itália, e aí ele teve várias missões ali dos franciscanos, vários trabalhos, e ele conheceu, na verdade, nesse primeiro capítulo, ele era um desconhecido, ele viu Francisco, mas não teve uma conversa entre os dois. Mas no ano seguinte, aí sim eles conversaram. Foi o primeiro contato. Aí ele já estava conhecido, uma fama de um bom pregador aí da ordem, e aí eles conversaram. E é interessante que em todas as cartas que depois eles trocaram, São Francisco de Assis se dirigia a ele como meu bispo, como o reconhecimento pela erudição, porque ele tinha isso, né? Os franciscanos sempre foram reconhecidos pela pobreza, pelo desapego aos bens materiais e uma vida de pobreza, de andar descalço, de fazer a caridade. Os agostinianos, que é a ordem onde Santo Antônio começou a carreira dele, sempre foram reconhecidos pela erudição. E ele estudou aí com os agostinianos, ele estudou os gregos antigos, estudou toda a filosofia da época, ele era muito erudito. E quando ele foi para os franciscanos, ele era um diferente ali, ele era o único que gostava de ler, de estudar, e isso foi reconhecido como uma autoridade, um doutor da igreja, até como é chamado, né? E como é que essa devoção a Santo Antônio chega no Brasil, Edson? Isso é curioso, porque tem duas explicações que são meio complementares, mas tem a ver com os franciscanos e com os portugueses. É claro que Santo Antônio logo ficou muito famoso em Portugal, pelo nascimento em Portugal, e a devoção em Portugal é muito grande até hoje. E, claro, como os portugueses vieram colonizar o Brasil, naturalmente essa devoção veio. Mas é interessante notar que ainda na chegada de Cabral, eles trouxeram 8 religiosos a bordo, como tinha o hábito mesmo de levar, não só para catequizar os índios de cara, mas também para celebrar as missas para quem estava para quem estava a bordo, para fazer a missa quando chegasse no Brasil, toda aquela religiosidade que era muito presente naquela época. E esses 8 religiosos eram franciscanos. Como o Santo Antônio era um santo franciscano, é de se imaginar que eles trouxeram juntos essa devoção, que muito provavelmente trouxeram até uma imagem de Santo Antônio já naquela época. E não é à toa que os primeiros conventos que nascem no Brasil, que são criados no Brasil, são conventos franciscanos. Então, essa ligação com Portugal e com a ordem dos franciscanos é que explica aí ele ter sido também, de certa forma, o primeiro santo do Brasil, né? Bom, agora eu vou poder mostrar a capa inteira, então, de novo, do livro do Edson Veiga, Santo Antônio, editora Planeta, e eu vou ler o texto que está aqui, ó. Vamos lá, ó. A história do intelectual português que se chamava Fernando, falamos. Quase morreu na Itália, você acabou de contar. Pregou por toda a Itália, precisamos falar disso. Tornou-se o santo mais querido do Brasil e ganhou fama de casamenteiro. Essa parte que eu quero saber agora. Como é que Santo Antônio ganhou a fama de casamenteiro? Pois bom, tem uma parte real da história que Santo Antônio, ele, enquanto era vivo ainda, ele se posicionava várias vezes, ele se posicionou contra casamentos arranjados, que eram muito comuns na época. Então ele defendia o amor e dizia que não era legal quando faziam casamento só por acordos financeiros e que podia não dar certo. Isso é algo que é presente ali nos sermões dele e na vida dele. Aí tem uma história que tem contornos de lenda e não se sabe se realmente aconteceu, não tem como provar, que ele teria
quando ele morava em Pádua, ele teria desviado doações da igreja para ajudar uma moça que queria se casar e não tinha dinheiro para o dote. Ele teria desviado essas doações. Existem essas duas histórias que são complementares, mas se formos analisar os 53 milagres utilizados pelo Vaticano, pela Igreja na época, para a canonização dele, não tem nenhum milagre relacionado a casamento. Então, muito dessa fama foi adquirida depois, com promessas, orações e todas as simpatias de pendurar o santo de cabeça para baixo. Enfim, muito veio depois desse imaginário popular, né? É interessante que o Santo Antônio ele tem verbete até no livro do Câmara Cascudo, como folclorista. No livro, ele conta justamente como se tornou algo do folclore brasileiro. É mais do que a religião. Está presente nas festas, está presente nas simpatias, é algo que não faz parte só do catolicismo, faz parte da cultura popular do Brasil. Você conta que a história da mulher que jogou Santo Antônio pela janela. Essa história é que ela teria... É uma das explicações, né, desse início da fama de casamenteiro, é que uma mulher estava rezando para Santo Antônio e queria se casar e não conseguia, e aí um dia ela achou que não ia dar certo mesmo e jogou pela janela, e isso acertou na cabeça de uma pessoa que estava passando na rua, de um rapaz que estava passando na rua, e aí, enfim, teve o contato dos dois, que ele foi reclamar, e se apaixonaram e se casaram, né? E tem histórias assim, você encontra no imaginário popular, nas lendas, tem aos montes, aos montes. E é engraçado que eu falei uma vez, durante a pesquisa, com um padre lá em Pádua, e sobre isso, porque na Itália ele não é muito reconhecido como casamenteiro, ele é o santo das coisas perdidas. E em Portugal e no Brasil tem essa fama de casamenteiro. E aí eu comentei com ele sobre isso, né, das simpatias, dessa coisa quase profana, né, de pendurar a imagem, desrespeitosa até por um lado. E ele falou, olha, por um lado, isso pode soar como desrespeitoso. Por outro, você só faz isso com quem você é próximo, né? O amigo próximo, você faz a piada, você brinca, então, tem uma proximidade, né? Ele tem um carisma que ele é como se fosse um santo mais perto das pessoas, mais real, assim, mais do dia a dia. Isso é interessante mesmo notar, né? Porque não tem parece que ele não tem aquele distanciamento hierárquico, parece que é alguém que está falando de igual para igual. E você falou em 53 milagres, que tipo de milagre ele fazia, Edson? Então, esses milagres, eles são, no processo de canonização, né, até hoje é assim, claro que teve vários ajustes, o processo hoje é muito mais rigoroso, mas o processo de canonização, ele envolve uma perícia ali da igreja para reconhecer, de acordo com a fé da igreja e de acordo com a ciência da época, né, a gente tem que imaginar que a gente está falando de 800 anos atrás, muitas coisas hoje poderiam ser explicadas cientificamente. E para reconhecer aqueles milagres que mostram se a pessoa é realmente um santo ou não. E o processo do Santo Antônio foi o mais rápido até hoje da história da igreja. Em 11 meses se concluiu. E todos esses milagres são 53. Eu conto todos eles num capítulo do livro. Os 53 que a igreja deu como indubitáveis, como milagres incontestáveis na época. Todos são relacionados a curas. Então, a pessoa que tinha um problema na perna, não conseguia andar, rezou para ele e foi curada. A pessoa que não enxergava, rezou e começou a enxergar. São sempre curas milagrosas. Não tem nenhum que não fosse que fosse relacionado a outros assuntos. É sempre alguma questão de saúde. E você cita até que ele mal tinha acabado de morrer, já começaram a construir a igreja para ele, né? Sim, porque ele tinha uma fama de santidade ainda em vida. Isso, de tempos em tempos, acontece na igreja. Se você pensar João Paulo II, o Papa, quando ele morreu, no enterro tinha gente gritando, gente pedindo, os fiéis, santo súbito, santo súbito. E tanto que foi um processo de canonização para os padrões atuais também muito rápido. Demorou, acho que 9, 10 anos, alguma coisa assim.
E ele tinha essa fama de santidade ainda em vida, e logo que ele morreu, já começaram a recolher esses relatos de milagres, tendo em vista o processo de canonização. O processo demorou 11 meses, então, quer dizer, ele morreu dia 13 de junho, em maio do ano seguinte já estava concluído, foi declarado santo, e dia 13 de junho do ano seguinte, ou seja, no aniversário de um ano da morte, começaram a construir a atual igreja de Pádua, e já tendo ele sendo celebrado como santo, um santo oficialmente reconhecido pela igreja. Para a gente fazer uma provocação, Edson, o Santo Antônio, eu acho que é um dos santos mais biografados da história, né? Hoje você encontra muitas biografias de Santo Antônio. O que o seu Santo Antônio tem de diferente dos outros livros de Santo Antônio? Sim, não só tem muitos, como eu li vários, está na bibliografia, alguns que eu li como referência, para também tentar encontrar discrepâncias ou coisas que se confirmavam. Mas no meu livro eu procurei duas coisas ao mesmo tempo. Assim. Eu procurei primeiro trazer a face mais humana, mais real, ou seja, a pessoa antes do santo. É claro que eu não podia me furtar a contar os relatos de milagres, a contar a fama de santidade, mas eu me preocupei como jornalista em narrar quem foi esse homem que depois se tornou um santo, que depois foi aclamado como santo. E o segundo diferencial é que eu morei por um ano na Itália e eu procurei refazer boa parte desses percursos. Então, por exemplo, quando eu conto de Pádua, eu fiz questão de descrever como que é a Pádua hoje e como que você encontra a presença ainda dele, da história dele, pela Pádua de hoje. A mesma coisa em Assis, enfim, e a mesma coisa em várias cidadezinhas pouco conhecidas por onde ele também passou, assim, na região, principalmente norte da Itália, que ele percorreu praticamente toda. Ele foi provincial dos franciscanos que atendia ao norte da Itália. E a cidade toda gira em torno dele, é tudo restaurante de Santo Antônio, hotel de Santo Antônio, venda de souvenirs de Santo Antônio, tudo gira em torno dele. Dá pra, assim, eu não acho que é algo como Aparecida, que realmente a cidade vive em torno do turismo religioso, porque Pádua é uma cidade grande para os padrões italianos, são 210, 220 mil habitantes, e ela também tem uma universidade muito antiga, muito tradicional, uma das mais antigas da Europa, inclusive Santo Antônio foi professor nessa universidade, que é uma cidade, então, que tem essa aura, essa aparência, esse espírito universitário. Tem muitos jovens, ela vive muito da universidade também e do entorno disso. Mas o turismo religioso é importante, sem dúvida, e eu diria que a região ali central, a região histórica, o entorno da Basílica de Santo Antônio, aí sim, é onde você tem desde ambulantes na rua vendendo medalhinhas, vendendo souvenirs relacionados ao santo, você tem lojinhas de artigos religiosos, vendendo terço, vendendo licor de Santo Antônio, vendendo bolacha, tudo relacionado ao santo. E aí você tem um comércio que faz relação com isso. Então, é o café do santo, o empório Antônio e assim por diante. Mas eu diria que é mais esse entorno. Mas a cidade em si, até para não religiosos, eu acho que é muito interessante. É uma cidade antiquíssima, já tinha ocupação humana lá há quase 2.000 anos. É muito rica por essa questão da universidade. Galileu Galilei morou lá, tem a casa que o Galileu morou, pode ser vista. Então, ela tem muito mais do que o Santo Antônio, apesar de, sim, o Santo Antônio é porque Pádua é conhecida, de certa forma. Muito legal, Léo. Queria mais uma vez agradecer a gentileza do Edson Veiga em conversar com a gente aqui. O livro acabou de sair, Santo Antônio, editora Planeta. Vou ler aqui, ó, a história do intelectual português que se chamava Fernando, quase morreu na África,
pregou por toda a Itália, ganhou fama de casamenteira e se tornou o santo mais querido do Brasil. Ele era de família rica, né? Quando você fala de intelectual, ele não era pobre, não, né, Edson? Até porque, daquela época, ele tinha acesso a livros, né? Que é uma coisa muito... Poucos tinham, né? Poucos eram alfabetizados. Mas ele foi... O pai dele era um fidalgo da época, ele chegou a ser prefeito de Lisboa, trabalhava para o rei, enfim, era bem relacionado. A mãe também era de família nobre. Eles moravam ali em frente à sede de Lisboa, então era uma região bem central mesmo da cidade, e ele teve estudo desde pequeno, ele estudou, foi alfabetizado, que era uma coisa rara na época. E hoje tantos podem ter acesso a livro e não leem, né? Pois é. Eu estou passando fake news, ó. Então está aqui, trabalho espetacular do Edson Veiga, editora Planeta. O Edson tinha um avô com o nome Antônio, né? Sim. E eu também tenho filho Antônio, tenho sogro Antônio, e meu pai, ele recebeu um Antônio só no batismo. O nome dele é Dermeval Duarte. Aí na certidão de batismo está lá, Dermeval Antônio Duarte. Então estou cercado o nome de santo, né? Antigamente, o batismo, alguns padres exigiam o nome de um santo, né? Então tem bastante Antônio aqui, estou cercado. Então, um livro que a família toda vai adorar conferir. Estou quase no finalzinho. Livro muito gostoso que o Edson escreveu. Edson, muito obrigado. Parabéns pelo livro de novo, hein? Obrigado pelo convite. Um prazer falar com você mais uma vez. É isso aí. Olha, já que a gente falou de São Francisco de Assis, dos franciscanos, vamos aproveitar São Francisco de Assis para chamar o nosso especialista em animais aqui. Agora chegou a hora do Guilherme Domenichelli aqui no Olá Curiosos. Vamos ver.